esse misto aí de sentimentos nessa reta final do ano. É muita melancolia muitas vezes, aí outros estão alegres, tem uma mistura de amor, solidão, enfim, são muitos sentimentos que são aflorados nessa reta final do ano. Mas saibam que a solidão na velhice pode alimentar em mais de 30% o risco aí, a demanda por médicos, e com isso também elementar o risco por demência. Por isso a gente vai conversar com o Dr. Paulo Camis, que fala ao vivo aqui com a gente, porque nessa reta final do ano, algumas pessoas até dizem, principalmente os idosos, né? Ah, eu prefiro passar sozinho, já não estou mais muito em ritmo de festa, tudo. Só que essa solidão, ela pode desencadear uma série de coisas, doutor. Exatamente. Bom dia, David, bom dia a todos os espectadores. A gente, infelizmente, vê muito isso, não só na época de Natal, mas a gente tem uma tendência de ver o isolamento social que o idoso sofre. Tá? E frequentemente esse isolamento, a gente tem até um nome para isso na geriatria, a gente chama até de insuficiência familiar, mas pode ser traduzido não só como uma falta de suporte familiar, mas falta de suporte de todo o contexto, todo o entorno onde ele se encontra. Isso daí, às vezes, vale para o idoso, tem o mesmo impacto de uma deficiência de um órgão, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal. Tá? Um idoso que não tem esse suporte é um idoso que vai estar tendo menos estímulo mental, e aí não me surpreende nada esse número, né, de ter um risco aumentado de desenvolver demência, e ele vai estar tendo menos estímulo físico também. E aí faz com que ele fique mais e mais atrofiado também fisicamente, aí aumenta o risco de quedas. Tá? O fato dele estar isolado também faz com que ele tenha uma detecção mais tardia dos problemas. E aí entra nessa questão aí de valer por uma insuficiência de um órgão, porque quando ele chegar em algum socorro, a coisa já vai estar mais avançada, em alguém que precisa ser atendido mais prontamente do que um jovem. Então, você tem uma série de fatores aí. E nessa reta final do ano, né, esses idosos que muitas vezes falam, ah, não quero participar das confraternizações, tudo, a recomendação da família qual é? De estimular, de tentar trazê-lo para perto para não desenvolver até mesmo esse risco de demência? O risco de demência não é pontual relacionado ao Natal, é o que vai se estabelecendo ao longo dos anos e com o isolamento arrastado, tá? Mas procurar fazer com que aquele idoso esteja mais presente em todos os eventos é fundamental, não só no Natal. No Natal, frequentemente, isso se intensifica, tá? E também procurar entender por que ele não quer participar. Às vezes é um negócio que é relativamente simples de tratar. Por exemplo, um transtorno depressivo. E aí você dá uma medicação para o emocional e ele vai querer interagir mais, né? Eu tenho a felicidade de ter a minha avó ainda viva, 98 anos. E olha o privilégio que tem das minhas filhas, as bisnetas conviverem com a bisa. Então é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Então eu queria que as pessoas tivessem esse tipo de consciência, enturmassem, né? Esse trabalho de gratidão que a gente tem que ter com a terceira idade é impagável, né? Eles fizeram tudo por nós, a gente só está aqui por causa deles. Exatamente, né? E é um baita privilégio de fato. Priscila Silveira. Bom dia, doutor Paulo, satisfação falar com o senhor. Doutor, a gente vê que a tecnologia tem avançado cada vez mais, né? Eu gostaria que o senhor nos respondesse se, um exemplo, uma videochamada, isso ameniza, piora, se prejudica ou, na verdade, ameniza, né, essa proximidade ou a falta dessa proximidade junto a essas pessoas dentro da geriatria. Excelente pergunta, Priscila. Então, quando você tem um idoso que ainda tem essa facilidade com as tecnologias, isso já é frequentemente um facilitador, tá? Ele se isola menos, digamos assim, de uma maneira intelectual, mas a perda física, a perda tátil, aquele calor humano ainda é deficitário. E isso também não pode ser menosprezado. Então, os jovens têm uma tendência cada vez maior a se isolar. Eu não sei o que vai acontecer com os jovens daqui a 40, 50, 60 anos, quando eles forem idosos e esse estilo de vida chegar para eles já como algo talvez natural. Não sei. Eu posso dizer que hoje os idosos foram moldados à moda antiga. E aí a gente está falando
dessa proximidade física que ainda se faz fundamental. Talvez os jovens de hoje não sintam falta lá na frente, mas hoje o idoso sente falta. Tá? Então, não deixe de proporcionar essa proximidade física para aquele seu parente, para aquele seu vizinho ou para aquele idoso que você possa ver que está sofrendo com esse isolamento social. Doutor, queria perguntar para o senhor no sentido de não só da videochamada, mas o uso por si só do smartphone pelo idoso também não é algo para estimular o seu cérebro, ou ele sempre tem um efeito maléfico? E a outra seria no sentido de quais os principais sintomas a se observar nesse caso de demência? Tá, então perfeito. Então, você tem esse estímulo mental, tá? Então é muito bom. Eu não vou negar o benefício da tecnologia, tá? A questão é muito mais relacionada à parte emocional, porque isso não satisfaz a pessoa totalmente. Tá? Você ter esse distanciamento físico não satisfaz totalmente aquele idoso. E ele conseguir usar de uma tecnologia já fala contra ele ter um quadro demencial. Dificilmente alguém com quadro demencial vai conseguir fazer bom uso da tecnologia. Tá? Que sinais que a gente tem que ficar atento? Quando a pessoa começa a perder a funcionalidade e quando ela não consegue fazer coisas que antes ela fazia. Então ela está errando na tomada dos remédios, que ela sempre tomou sozinha. Ela está se perdendo em lugares que ela não costumava se perder. Ela não consegue mais, por exemplo, fazer uso da própria tecnologia que ela fazia até recentemente. Então quando tem essa perda em relação ao que tinha anteriormente, você começa a acender um sinal de alerta. Bom, para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Para as outras plataformas, Cíntia. Bom dia, doutor. Uma pergunta rápida aqui. Nesse período, a gente entende que os idosos, eles merecem o nosso respeito e essas tentativas de convívio o tempo todo, mas nessas épocas, especialmente, o fator psicológico, emocional agrava esse estado, o fato de que é esperado que as pessoas estejam compartilhando de momentos. O idoso que fica sozinho nesse período, ele fica especialmente mais sensível? Sem dúvida nenhuma, Cíntia, obrigado pela pergunta, né? Então esse é um momento que principalmente para as pessoas que partiram dessa cultura cristã, como é o meu caso, por exemplo, a gente gosta de estar cercado pela família, pelos amigos, pelas pessoas que nos querem bem. Então, quando você não tem isso proporcionado ao idoso, ele sim fica especialmente chateado e pode ter um impacto muito grande, tá? Até trazendo isso para como se forma uma depressão, né? Como é que uma pessoa fica deprimida? Às vezes ela recebe uma notícia ruim, um impacto muito forte de uma vez e vai para o fundo do poço e não consegue mais sair e fica naquele estado depressivo. Ou ela vai sendo minada progressivamente com questões não tão ruins de uma vez, mas várias pequenininhas. No caso do Natal, esse isolamento entra no primeiro quesito, né? Algo muito ruim que leva, às vezes, aquele idoso para aquela situação aí depressiva. Sem dúvida, por isso que são necessários todos os cuidados nesse período do ano, principalmente, mas como a gente viu com a instrução do doutor, para que as pessoas realmente tenham essa atenção com aquelas pessoas que são mais de idade, que de fato ajuda bastante. Doutor Paulo Camis, especialista aí na área, muito obrigado pela sua presença aqui no Morning Show.